Cara, eu acho que a ocorrência mais complicada é a ocorrência com criança. Não, com criança você fica Ocorrência meio maluco. com criança, eu lembro que em 2015 para 2016 eu atendi uma ocorrência de um incêndio em residência. Nessa ocorrência de incêndio em residência tinha 2 crianças, uma de 5 anos e uma de 3 anos. A gente entrou pra dentro da casa, quando a gente... Fala galera, beleza? Você aí, sabe a importância dos primeiros socorros? Você sabia que cerca de 1 milhão de pessoas morrem por ano por não saber sobre os primeiros socorros? Só no ano de 2023, 2.500 pessoas morreram só por engasgo, sendo 349 crianças. E hoje, na intenção de abaixar esse índice, trouxemos Alisson, o bombeiro. Chega mais, irmão. Fala, meu querido. Tudo bom? Muito Tranquilo, bom, é minha, meu certo? querido. Então, pra você aí, que quer aprender os primeiros socorros, que é muito importante no dia de hoje, como eu mostrei pra vocês, o índice é muito alto de gente que morre por engasgo, por muitas outras coisas que você, que tá aí, pode ajudar tão simplesmente, certo? Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica até o final do vídeo, que hoje é uma aula prática de primeiros socorros. Fala galera, beleza? Tudo bom? Primeiramente agradecer aí o convite do nosso amigo Gui, o Jotinha. Meu nome é Alisson, tá? Sou bombeiro há 16 anos, também sou proprietário do grupo Águia Dourada Segurança contra Incêndios. E hoje a gente vai tentar passar algumas dicas aí para vocês de noções de primeiros socorros para tentar diminuir aí o índice de mortes aí por falha de atendimento, tá bom? Alisson, qual é a importância hoje dos primeiros socorros? Então, Gui, a importância dos primeiros socorros, ela é o quê? É você garantir um primeiro atendimento e você realmente saber ali o que está acontecendo com essa vítima antes da chegada do suporte especializado. Seja ele o SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, via 192, ou pelo Corpo de Bombeiros via 193, tá? Por que disso? Porque a maior quantidade de informações que a gente tiver no local e conseguir passar tanto para o Corpo de Bombeiros quanto para o SAMU, é melhor para ele saber qual a viatura de importância que ele vai ter que mandar para aquele local. E quais são as principais ocorrências que acontecem? As principais ocorrências que acontecem no dia de hoje, atualmente, via de morte, tá? É o que a gente fala sobre a parada cardiorrespiratória, que a gente denomina ela como PCR, tá? E também a gente vai falar muito aí sobre a questão do engasgo, tá? Principalmente o engasgo em crianças, que é uma ocorrência que acontece muito, é muito corriqueiro de acontecer, e a gente acaba vendo aí que muitas pessoas ainda não sabem fazer essa manobra simples e eficaz que salva vidas. E o que é os primeiros socorros? Então, Gui, os primeiros socorros é todo atendimento inicial e imediato prestado a uma vítima de caso clínico ou trauma. Mas aí você vai me perguntar, mas Alisson, caso clínico, caso de trauma, o que seria isso daí? Seria. Geralmente, Gui, o que eu ensino pro pessoal é o quê? Geralmente, caso clínico é tudo aquilo que a pessoa fala pra gente que ela tá sentindo e a gente não consegue visualizar. E caso de trauma é tudo aquilo que acontece com o paciente ali e a gente consegue visualizar. Por exemplo, Gui, nossa, que dor no peito que eu tô sentindo, senti uma dor no peito forte aqui. Você consegue visualizar a dor no peito do paciente ali? Não. Então isso a gente trata como clínico. Agora, por exemplo, durante um acidente ali envolvendo um motociclista em via pública ali, você visualizou que ele tá sangrando, ele tem sangramento. Isso daí a gente trata como trauma, tá bom? Então essas são as principais divisões ali que a gente tem ali no atendimento de primeiros socorros. Já sei, eu já sei o clínico, já sei o Beleza. Dor de cabeça? É. Clínico. Não vejo de onde veio a dor. Fratura exposta? Trauma. É que geralmente nos treinamentos quando eu vou fazer, eu faço. Ó, quando o paciente fala do peito, eu uso. Quando o paciente sente dor no peito, você vê a dor no peito do paciente? Não, então é clínico. Agora você tá lá na rua, final de semana, andando, aí vem um menininho lá, bum! Bateu, você vê ele, tá braço pra um lado, perna pro outro. Isso daí a gente trata como? Trauma. Trauma máximo, trauma pro max. Trauma máximo. Qual? Você comete uma falha, caso a pessoa venha a óbito. Porque isso pode acontecer, né? Tipo, você comete uma falha. Você é... Punido? Tudo vai depender de como que você fez esse atendimento. Porque há muitos anos atrás, sempre se ouvia falar no quê? Ah, a pessoa tá caída no chão lá, não toca nela, não mexe nela. Sim, é o que mais... Não mexe nela, pera que a gente vai chamar o bombeiro, a gente vai chamar o SAMU, e não é bem assim.
Já teve muitas situações que poderiam ter sido evitadas de morte, né? Poderia ter sido evitado se a pessoa tivesse virado ela, dado ali um primeiro atendimento antes da equipe de emergência chegar, e por conta da equipe dela não realizar esse procedimento, a pessoa vinha a óbito. Foda, né? Então isso daí cai por terra. Isso daí tipo, é bom ajudar. É bom ajudar. Se você souber, é bom ajudar. É bom ajudar. Por isso que se capacitar, treinar, fazer um treinamento de primeiros socorros é importante para todo mundo. Todo mundo tem que deveria ter, né? Devia ser algo na escola. É obrigatório. Existe hoje a Lei Lucas, que é a Lei 13.722. É a Lei Lucas. A Lei Lucas, ela é a lei que torna obrigatório escolas de ensino básico e infantil, de ensino básico e infantil, bem como locais de recreação infantil, a se capacitar em noções básicas de primeiros socorros. Esse treinamento ele tem que ser feito uma vez por ano. Para todo mundo. Para professores e profissionais ali que trabalham na escola. Justamente por conta de Por que ela chama Lei Lucas? Porque aconteceu um acidente com um menino de 10 anos chamado Lucas Begali Zamora. Durante um passeio de escola, esse menino acabou se engasgando com um pedaço de salsicha do cachorro quente que ele estava comendo, e aí ninguém dos professores que estavam ali conseguiram fazer um primeiro socorro com ele, e aí ele veio a óbito. E aí a própria família do Lucas começou a correr atrás e falar: por que não tem? Tem que ter. Aí eles entraram com um projeto de lei, foram lá, conseguiram, e hoje ela é uma lei federal. Lei Lucas. A Lei Lucas 3.722, de 2018. 4 de outubro de 2018. Caraca. Estudaram, foda, né? Se eu não estudar, eu tenho que estudar porque eu não tenho dinheiro pra pagar advogado, não, irmão. Então eu tenho que saber o que eu tô falando. Entendeu? Já imaginou chegar na frente do juiz lá e falar cagada pra ele? Eu tô lascado. Então você tem que saber. Eu aprendi. Então, pra você que tem essa dúvida de como fazer o desengasgo no recém-nascido, o Alisson vai passar agora pra vocês como deve ser feito. Então, galera, a segunda maior causa de mortes hoje não assistidas é por conta do engasgo, principalmente em crianças e o que a gente chama de lactentes, que são os bebês, tá? Qual que é a maior chance de engasgo que a gente vê nessas crianças? A maior chance de engasgo é principalmente no horário de amamentação, a hora que esse bebezinho está se amamentando, se alimentando na sua mãe. Então, primeira coisa que a gente tem que identificar nesse bebê é o quê? Observei, o bebê tá no colo, observei ali, olhei nos lábios da criança aqui, os lábios da criança tá roxinho, tá azulado o lábio dela, as pontinhas do dedo da criança também. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, pezinho da criança, vou chamar por essa criança, Ana. A Ana não me respondeu. Se a Ana não me respondeu, o que eu vou observar agora? Vou observar se aqui no peito da Ana, aqui no tórax dela, se ela tem sinal de respiração. Se a Ana não tem sinal de respiração, isso é um sinal de que a Ana está engasgada. Então, o que a gente vai fazer agora? A partir desse momento, eu já vou pedir para uma pessoa que estiver passando por perto para fazer o quê? Acionar o sistema 192 ou o sistema 193. Então, eu vou pedir ajuda, tá? O nosso segundo passo que a gente vai fazer aqui é o quê, ó? Vou colocar a Ana aqui, ó, vou segurar na região do queixinho da Ana aqui, segurei no queixo, na mandíbula da Ana, e vou colocar ela aqui, ó, antebraço. Vou colocar ela no meu antebraço e ela vai ficar como? Um bracinho para um lado, um bracinho para o outro, uma perninha para o lado, uma perninha para o outro. Coloquei ela aqui, ó, e repara que eu vou deixar ela mais voltada para o chão, tá? Para quê? Para mim sempre trabalhar sempre a favor da gravidade na hora que eu for efetuar os golpes nela aqui. Tá bom? O que eu faço agora, galera? Ó, vou localizar aqui, ó, centro das costas, tá? Região das escápulas dela aqui, região das costinhas dela aqui, e vou efetuar aqui, ó, com a região do calcanhar das minhas mãos, vou efetuar 5 golpes nas costas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 golpes nas costinhas da Ana aqui. O que eu faço agora, ó? Seguro aqui na nuca da minha bebê. Viro ela pro meu outro braço, mesma coisa, ó, um bracinho para um lado, um bracinho para o outro, um bracinho para um lado, uma perninha para um lado, uma perninha para o outro. Venho aqui, ó, centro do tórax, linha mamilar, e vou efetuar o que agora? 5 compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. Se a Ana não voltou, se a Ana não retornou, mesmo com esse procedimento, a gente vai continuar fazendo
intercalando estes procedimentos até que seja realizada a chegada do suporte especializado, sendo ele ou o Corpo de Bombeiros ou o SAMU do seu município. Tá pronto? Tá. Minha mão no queixo. Tô pronto. No queixo, perto. Tô pronto. Ai, meu Deus do céu! Ai, a criança tá passando mal! Já teve treinamento que eu fui dar, que eu fui ensinar esse procedimento, aí a mãe falando, já aconteceu com a minha filha, que não sei o quê. E o que você fez pra desengasgar? Eu posso pegar o boneco? Eu falei, pode. Aí ela, eu peguei ela aqui e virei. Pô, o cérebro da criança assim, ó. Agora, galera, para vocês verem como que é um procedimento fácil e simples de realizar, agora vou passar aqui a nossa bebê, a Ana, pro Gui, e o Gui vai fazer esse procedimento passo a passo para vocês verem como que ele é muito simples de ser realizado, tá bom? Vamos lá, Gui? Vamos. Então vai lá, ó, tô a Ana para você aqui. É sua terceira filha, hein? Sua terceira. Tá, ela tá aqui. Não sei, tô aprendendo também. Eu vou pegar ela. Isso. Observou o que nela? Observou que ela tá com o lábio roxo, tá com o lábio azulado, as pontinhas do dedo dela tá roxinho, tá azulado. O que eu vou fazer agora? Pezinho, bate no pezinho dela Ana, e chama. Ana não responde. Ana não respondeu. O que você vai observar agora? Vai observar no tórax da Ana. Ele tem que estar expandindo. Então, como se estivesse respirando. Como se ela estivesse respirando. Se ela não tivesse a expansão desse tórax, significa o quê? Engasgo. Que ela não tá respirando. E você vai precisar fazer o que a partir daí? Aí aqui eu já viro ela na posição. Primeiro, eu peço para alguém chamar ajuda. Não pode esquecer desse. Eu já fui esquecendo. Primeiro ajuda. Essa parte, turma, é muito fundamental para garantir que a gente, durante o procedimento, o socorro já esteja vindo para atender a gente, porque senão a gente vai ficar nesse procedimento e o Corpo de Bombeiros e nem o SAMU ele vai nem saber que essa ocorrência existe, tá bom? Então é muito importante, antes de começar o procedimento, fazer ali a solicitação de um apoio externo, tá bom? Tá, certo. Então, liguei, já chamei o primeiro socorros, então agora eu posso fazer a manobra. Pode fazer a manobra. Segura na mandíbula da Ana. Primeiro. Isso. E aqui eu já posso. Girou agora. Vou girar ela com mais. Pode girar ela nesse braço mesmo seu que tá aqui. Isso. Do jeito que ela tá aqui, ó. Eu posso jogar ela pra cá? Uma perninha para um lado, uma perninha para o outro, um bracinho pro lado. Isso. Do jeito que ela tá aí. O que a gente vai fazer agora? Posição tá boa, ela voltada mais para o chão. Palminha. Isso, palminha da mão, ó. Então, calcanhar das nossas mãos, tá? Então a única coisa que a gente precisa e quantos golpes que eu vou dar nela agora? 5 golpes. Força mediana. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Isso, agora vira ela pro outro braço, segurando na nuca dela aqui. Aqui na nuca. Isso, segura e só vira. Só gira ela. Isso. Perfeito. Certo. Volta ela mais pro chão. Perfeito. Agora o que eu faço agora? 5 compressões. Na onde que eu vou realizar? No meio. Centro do tórax, linha dos mamilos, tá? Certo. Então, vai lá. 2 dedinhos. 2, 3, 4, 5. Perfeito. Quantas vezes que a gente vai realizar esse procedimento, Gui? Até voltar. Até ou a criança apresentar pra gente sinal de melhora, tá? Quais são os sinais de melhora que essa criança pode apresentar? Primeiro, essa criança ela pode começar a chorar, que é um sinal muito de uma melhora muito efetiva, sim, tá? Ou essa criança ela pode tossir, ela pode se mexer ali, então ela pode mexer os bracinhos, tá? Então isso é um sinal de melhora, tá? O choro é o mais comum de acontecer depois que uma criança desengasga, sim, tá bom? E mesmo assim, de qualquer forma, depois essa criança é levada para o hospital para que se possa ser feito exames nela lá e garantir que ela não tem nenhum problema posterior. Certo. Então, posso começar? Pode fazer. A Ana tá aqui. Mãozinha aqui. Virei no braço. Certo? Mais pra baixo. Isso e bate. 1, 2, 3, 4, 5. Não deu Pode certo. bater um pouco mais forte. Mais forte? Vamos lá. 1, 2, 3. Já saiu. Saiu. Olha lá. E esse daí é justamente o que a gente usa como exemplo. Tava aqui dentro, ó, dentro desse buraco. Com a batida já saiu. Caraca, o bagulho é eficiente. A gente já coloca isso daí já é da boneca mesmo. A gente já coloca na boca dela que é pra quê? Se você fizer o procedimento errado, não vai sair. Ele não sai. Ele não sai. Ó,
para vocês que ficaram até aqui, já assistiram, esse foi o simples e o básico do primeiro socorro no recém-nascido. O Alisson passou pra gente aqui. Então, primeiro passo, chamar o SAMU, o bombeiro, o que seja. E o segundo passo, você fazer ali o procedimento que a gente fez aqui agora, com muita cautela, muito cuidado, porque você também pode machucar a criança se você não tiver a noção do que você tá fazendo, né? Por isso é sempre bom aprender. Aqui na prática é da hora, é legal. Muito bom. Então é isso. Obrigado, Alisson, pelo primeiro. Esse foi o primeiro. Só a primeira camada do que a gente tá fazendo aqui hoje. A gente falou no começo do vídeo um pouco sobre Águia Dourada. O que é o Águia Dourada? O Gui, o Grupo Águia Dourada hoje é a minha empresa, é uma empresa especializada em segurança contra incêndios, tá? Onde nessa empresa a gente realiza todo tipo de processo relacionado tanto à segurança do trabalho, corpo de bombeiros, tá? Então hoje a gente dá treinamento de primeiros socorros, dá treinamento de brigada de incêndio, tá? A gente também cuida da parte de alvarás do corpo de bombeiro, então seja ele CLCB ou AVCB do corpo de bombeiros, extintores, plano de emergência. Então todos esses tipos de serviço, tudo que é relacionado ao alvará do corpo de bombeiros, ao corpo de bombeiros e a parte de segurança do trabalho é o tipo de serviço que a gente cuida. Legal, legal. E a ideia do Águia Dourada foi você que... Fui eu que comecei com a Águia Dourada mesmo, há muitos anos atrás, né? Há muitos anos atrás. A gente começou com o Grupo Águia Dourada e graças a Deus, ao passar dos anos, né, a gente veio evoluindo, administrando, vendo qual que era a necessidade real que a gente tinha ali para poder ajudar ali as pessoas, né? E hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo aí passar um pouco de conhecimento aí para bastante pessoas aí. Muito importante. Sendo que, graças a Deus aí, só no ano de 2024, a gente conseguiu aí, só em capacitação, em treinamentos, a gente conseguiu aí capacitar ali mais de 3.500 pessoas. Só no ano de 2024. Caraca. Para você que não conhece o grupo Águia Dourada, tudo sobre eles vai estar aqui embaixo. Sobre o Alisson também, que é uma junção, o criador e o grupo. Então, para você que ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. Hoje foi algo totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Hoje foi um vídeo voltado para todos os tipos de pessoas que já passaram no canal e para todo tipo de pessoa do mundo, porque eu acho que o primeiro socorros ele é muito importante, não só para adulto, para todo tipo. Então, para você que ficou no vídeo, eu espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, porque isso aqui é uma aula gratuita, né? A gente tá fazendo meio que uma aula gratuita para você aí, certo? Nós fizemos aí o procedimento de primeiros socorros no recém-nascido, que serve também para crianças. Agora a gente vai fazer um procedimento de primeiros socorros no adulto. Que viagem é essa, velho? Esse é o Michael Myers. Michael Myers. Michael Myers. Alisson, quais são as principais ocorrências que necessitam do primeiro socorro no adulto? Ô, Gui, atualmente, hoje, o que mais causa, o que mais leva vítimas a ter uma morte súbita, a evoluírem para óbito, é o que a gente chama de parada cardiorrespiratória, tá? Que é a PCR. Hoje, para vocês terem noção, uma vítima de parada cardiorrespiratória, ela tem que começar a ter o processo de reanimação em até 3 minutos, tá? A partir de 3 minutos que eu não iniciei esse procedimento aqui, essa vítima aí, ela já acaba perdendo aí 10% de chance de sobrevida a cada minuto que passa, tá? Ela perde 10% de chance de sobrevida e se por um acaso ainda a gente conseguir retornar esse paciente, ele ainda vai voltar com alguma sequela, tá? Então, geralmente isso ocorre por qual causa? A maior causa hoje é o que a gente chama de questão cardiogênica, tá? Então, algum problema relacionado ao coração, tá? Geralmente ali a gente vê uma pessoa que faleceu ali, entrou em óbito, a gente já fala ali, né? Morreu de infarto. Turma, nem tudo é infarto, tá? O infarto a gente só consegue diagnosticar depois na necrópsia da vítima ali, tá? Até então, todos esses pacientes a gente vai atender eles sempre como parada cardiorrespiratória, tá? No caso do infarto, o infarto agudo do miocárdio, ele ocorre pelo quê? Ele ocorre pelo fator de crescimento, de formação, né, de placas de gorduras ali no que a gente chama da artéria, que vai causando essa formação de placas de gordura, o que a gente chama de aterosclerose. Então, essas
formações de placas de gordura, ela vai causando o quê? A interrupção do fluxo sanguíneo nas artérias do coração, onde depois, com esse mau funcionamento do coração, ele acaba parando. Tipo, o fluxo ali bloqueia, meio que bloqueia. Isso, você tem um bloqueio dessa artéria, e aí com o bloqueio dessa artéria, você não tem a passagem de sangue, e aí o coração ele não consegue bombear o sangue ali, ele acaba parando, tá? Então esse daí é o mais normal que a gente acaba atendendo aí, tá? Mas nem tudo é infarto agudo do miocárdio, tá? Então pode ser vários fatores aí, pode ser até mesmo engasgo, tá? Uma vítima de engasgo, ela pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então tem todo esse tipo de procedimento. Então, Gui, o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Eu vou ensinar para vocês agora os 4 passos que salvam vidas, tá? Então, nos 4 passos que salvam vidas, quais são eles? O primeiro passo, Gui, é a gente identificar essa parada cardiorrespiratória. Como que eu vou fazer para identificar isso? Então, imagina, tô andando numa via pública, tô andando numa rua ali, ou de repente encontrei alguém ali caído numa garagem. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou me aproximar desse paciente aqui, ó, um joelho no chão, tá? E um joelho meu aqui, ó, rente ao tórax desse paciente aqui. Por que rente ao tórax desse paciente? Porque agora eu vou checar o que a gente chama de responsividade desse paciente. Eu vou verificar se ele me escuta, se ele responde, se ele respira. Como que eu vou fazer isso agora? Ó, uma mão minha vai vir aqui na testa do paciente, ó, uma mão na testa dele, minha outra mão, ó, pego no queixo do paciente aqui, faço a elevação da cabeça dele aqui, ó, para verificar se ele está respirando. Mas como que eu vou checar essa responsividade dele? Antes de qualquer coisa, eu preciso verificar se ele vai me responder. Sim. Como que eu vou verificar se ele vai me responder? Então, ó, um joelho no chão, um joelho rente ao tórax, eu vou chamar ele tocando pelos ombros. Então, como que eu vou fazer isso aqui, ó? Senhor, pode me ouvir? Senhor. Vítima não responde. Aí sim, vamos lá, ó. Uma mão na testa do paciente, a outra mão eu uso para segurar no queixo do paciente. Eu vou fazer a elevação aqui, ó. Fiz essa elevação, para que vai servir ela aqui? Para mim verificar, primeiramente, fazer a abertura de vias aéreas. Sim. E verificar se esse paciente está respirando. E ao mesmo tempo que eu faço essa verificação, eu já aproveito para olhar na boca desse paciente para verificar se não tem nenhum objeto ali obstruindo a via aérea desse paciente. Qual tipo de objeto? Pode ser ali um alimento que esteja parado na via aérea do paciente, pode ser em vítimas idosas ali, muito normal da gente encontrar prótese dentária solta. Sim. Tá? Então verifico tudo isso. Se tiver algum objeto, já venho aqui em formato de pinça, tá? E faço a retirada desse objeto. Observei, eu já vou observar o tórax dele aqui, para verificar se o tórax dele está expandindo, se ele está respirando. Chamei ele, não respondeu. Olhei no tórax dele também não expande. Então, primeiro passo a gente já fez, que é identificar a parada cardiorrespiratória. Qual que é o segundo passo? Segundo passo é pedir ajuda. Para quem que a gente pede ajuda? 192 SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 193 Corpo de Bombeiros, tá? Pedi ajuda, solicitei. O que eu vou fazer? Vamos para o terceiro passo. No terceiro passo, o que a gente vai fazer? Vou ficar rente ao tórax da minha vítima. Agora, observem que eu vou ficar com os meus 2 joelhos no chão, tá? Meus 2 joelhos, eu vou alinhar eles junto com os meus ombros. Que agora a gente vai fazer o procedimento de RCP, que é o procedimento que a gente chama de reanimação cardiopulmonar, tá? Então, fiz o alinhamento dos meus joelhos com os meus ombros, vou posicionar as minhas mãos, calcanhar da minha mão, por cima do tórax do paciente. Então, ó, centro do tórax, linha dos mamilos, posiciono calcanhar das minhas mãos. Posicionei uma, venho com a minha outra mão, posiciono por cima. Posicionei por cima, reparem que os meus cotovelos aqui, ó, ele vai ficar de lado, não vai? O que eu faço? Jogo meus cotovelos para frente, elevo um pouco o meu corpo, que eu já vou ficar reto com o tórax dele aqui. Sim. A partir daqui eu começo a comprimir, ó. Quantas compressões que eu vou realizar aqui, Gui? Vou realizar, segundo o nosso protocolo da American Heart Association, que é a Sociedade de Cardiologia Americana,
A gente vai utilizar aqui de 100 a 120 compressões por minuto, durante 2 minutos de compressões, tá? Fiz 2 minutos de compressões, o que eu faço agora? Paro as compressões, rapidamente faço o mesmo procedimento e verifico novamente se esse paciente voltou a respirar, se ele voltou a ter algum sinal de melhora, Sim. tá bom? Agora, vamos fazer isso na prática? Bora. Então bora, Gui, agora com você aqui, hein? Então aqui, um joelho no Posicionou chão. isso, um esse joelho no bem- chão. Bem rente. Isso, chamou o paciente, bate, Aqui, toca nos bati. ombros, chama Paulo. de voz firme. Paulo. Isso. Paulo. Paulo, pode me ouvir? Pode me ouvir? Eu bato bastante ou Pode bater Bate. 3, 4 3, vezes, não 4. tem problema. Tenta chamar ele. Paulo, pode me ouvir? Paulo. Não. Paulo não responde. O que eu faço agora? Vou verificar o que no Paulo? Ó, mãozinha na certo, testa, sim, ó. sim. Uma mão na testa do Paulo. Uma mão na... A outra você Assim? utiliza. Isso. Levanta o queixo. Eleva. O que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo abertura de vias aéreas, Pra né? passar, sim. Isso, para ter circulação de ar. Certo. Vou verificar na boca do Paulo se ele tem alguma obstrução. Tem nada. Verifiquei. Observo se o Paulo tá respirando. Paulo tá respirando? Caso tenha, eu Se posso... tiver. Isso, eu em formato. mesmo- Você mesmo Tá. pode fazer essa retirada. Tá. Não Tá? tem, eu vou ver. Vou verificar Observe a o tórax respiração. do Paulo. Paulo respira? Paulo não respira. Então, vítima segundo o protocolo de primeiros socorros. Vítima não responde. Vítima não respira. Essa vítima está em parada cardiorrespiratória, tá? Qual que é o segundo passo que a gente vai fazer agora? Agora, eu me ajusto, eu ajusto minha posição. Isso, ajusta a sua posição Ajusta a e posição. aciona o SAMU, SAMU, tá? 193. SAMU 192. 192. Tá? E o Corpo de Bombeiros 193, tá? Certo. Então, segundo passo, turma, a gente não pode esquecer. O segundo passo muito importante é pedir ajuda, tá bom? Certo. Vamos lá, Aqui eu posicionou. posso soltar. Pode soltar. Posso soltar. Certo. Soltou, beleza. Eu Vou já- fazer os posicionamentos das mãos. Como que eu vou Certo. realizar esse posicionamento? Calcanhar das mãos, tá? Na linha. Posicionou o calcanhar Certo. da mão, Aqui. centro do tórax, linha dos mamilos. Mamilos, certo. Posicionou, isso. Aqui, certo. Seus cotovelos estão de lados aqui, ó. Jogo eles pra frente e elevo um pouco o corpo pra quê? Certo. Para os meus ombros e o meu braço aqui ficar, ó, rente, ficar reto ao tórax do paciente. Certo. Aqui eu posso Isso, começar. agora você começa a comprimir. Isso. Isso, Certo. compressão é boa. Compressão é boa, mantém. Isso, perfeito. Compressão é boa. Compressão é boa. Perfeito. Deu certinho. De quanto em quanto tempo que eu vou realizar essas compressões, Gui? De 2 Vou realizar de 100 a 120 compressões por minuto, por minuto. durante 2 2 minutos, minutos. tá? Durante 2 minutos. Fiz 2 minutos de compressões, eu posso pedir para uma outra pessoa vir e realizar essas Certo. compressões no meu Então local. eu vou no meu fazer lugar. 120 por 2 minutos. Isso, de 2 em 2 minutos. de 100 a 120 compressões Certo, por minuto, de que é dois o em- ritmo cardíaco que o adulto tem, tá Certo. bom? Assim, eu posso fazer como eu posso chamar outra pessoa. Pode também. chamar outra pessoa. Então, realizei 2 minutos de compressões. Eu posso parar, reavaliar o paciente e ao mesmo tempo vem você aqui e começa a de realizar novo. esse procedimento. Reavaliei, ele não melhorou. Continua o procedimento até a chegada do suporte especializado. Se Se eu ele ver- obtiver alguma melhora ali, algum Respondeu, sinal por exemplo, de ele melhora, respondeu. o que a gente vai fazer? Aí a gente vai fazer o que a gente chama de posição lateral de segurança para melhorar a oxigenação desse paciente até a chegada do suporte especializado. Certo. Certo, Alisson. Mas e se no momento da compressão eu perceber ou ouvir algum barulho? Geralmente, Gui, quando a gente escuta um barulho no tórax enquanto a gente está realizando esse procedimento de reanimação cardiopulmonar, o que a gente chama de RCP, provavelmente é que a gente tenha fraturado alguma costela do paciente ali. Então a gente acaba quebrando mesmo, é muito normal isso acontecer, tá? Principalmente ali em vítimas idosas, Sim. é muito normal, às vezes ali na primeira compressão que você realizar, na segunda Já. compressão você já escuta que quebrou, tá? É muito normal isso e muitas pessoas se assustam no momento e para de realizar a compressão, Sim. tá? Não para. Pode Continua. continua. Aquilo não afeta o procedimento. Aquilo lá, não- o que vai pode ocasionar algum problema no paciente? Pode. Mas eu sempre costumo dizer o quê?
é melhor, quando a gente fala sobre parada cardiorrespiratória, é quando o nosso coração não funciona e os nossos pulmões não funcionam. Então quer dizer, o paciente não tem pulso, o paciente não respira. Sim. Então dali não tem como ele ficar pior. Se eu não reverter esse caso, esse paciente vai vir a óbito. Então, você já entendeu, Sim. né? O que é melhor? É melhor uma costela quebrada e o paciente vivo do que eu parar de realizar o procedimento ali e o paciente virar óbito. Tá? Então pode continuar normal até a chegada do suporte especializado. Ótimo. Então, para você que não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. E agora a gente vai aprender também um pouco sobre a crise convulsiva. Também é importante, assim quanto uma crise respiratória. Sim, uma parada cardiorrespiratória. Uma parada cardiorrespiratória. Então, explica pra gente um pouquinho o que é uma crise convulsiva. Então, Gri, a crise convulsiva, ela é o quê? Ela é um distúrbio neurológico, tá? Ela é uma crise neurológica que acontece onde o nosso sistema neurológico, ele acaba entrando em descontrole. Então, imagina assim, pra mim te dar um exemplo. O nosso computador em casa, quando a gente vai utilizar o computador, a gente precisa ter no computador tudo funcionando perfeitamente para que a gente consiga utilizar ele, não é? Sim. A mesma coisa é o nosso corpo. O nosso corpo é o quê? O nosso cérebro vai comandar o restante do corpo, tá? Então, quando na crise convulsiva, quando a gente tem esse distúrbio neurológico, então a gente tem vários choques, vários comandos que o cérebro está tentando encaminhar para o corpo, e esses comandos acabam ficando desorganizados, tá? Então aí acaba que o cérebro ele entende que está dando algum problema ali, ele tenta de alguma forma reiniciar, converter esse procedimento, e aí acaba dando ali essa crise convulsiva, tá bom? O que a gente tem que se preocupar na crise convulsiva é o que? Quando a gente tem uma crise convulsiva, a gente perde o que a gente chama de tônus muscular, que é o quê? Controle do corpo. Sim. Controle total do corpo. Então, por isso que é muito normal, quando a gente vê uma pessoa tendo crise convulsiva, a pessoa tá se debatendo, tá tremendo ali, né? Então, isso daí é por conta da gente perder ali o tônus muscular, perder o controle desse corpo, tá? Primeira coisa que a gente tem que realizar num procedimento desse, Gui, é o quê? Primeiro, retirar todos os objetos que a gente tem próximo dessa vítima, tá? Então, se ela estiver próximo de uma mesa, cadeira, o que estiver próximo dela a gente retira, tá bom? Isso daí, de fato, a gente tem que retirar. E se começar ali reunir pessoas em volta dessa vítima na hora que você vai fazer o atendimento, a gente também retira todas essas pessoas próximas dessa vítima durante o atendimento, para não atrapalhar o atendimento logo de princípio, tá? Logo de inicial. Posterior a isso, o que a gente vai fazer? Vamos pedir ajuda novamente, tá? Então a gente já vai acionar ali o SAMU, serviço de 192, tá? Solicitar um apoio, tá? Antes de realizar esse atendimento, tá bom? Então agora, para vocês acompanhar o que a gente faz num procedimento de uma vítima em crise convulsiva, o que a gente vai realizar? Primeira coisa, vamos tirar todos os objetos que estiver próximo dessa vítima, para que durante o procedimento, durante a crise convulsiva, essa vítima acabe não se machucando, tá? Realizei toda a retirada desses materiais, venho aqui nesse paciente com as minhas duas mãos, ó, lateral à cabeça do paciente, eu simplesmente vou colocar essa cabeça aqui dele de lado, tá? Eu não preciso segurar e forçar essa cabeça dele, não. Só apoio a cabeça dele nas minhas mãos para ele não ficar se debatendo no chão e acabar se machucando, tá bom? E deixo com que essa crise convulsiva continue até o término dela. Normalmente, uma crise convulsiva, ela não tende a demorar mais do que 3 a 5 minutos, tá? Então, posso aguardar o socorro especializado dessa forma até a crise convulsiva do meu paciente passar. Deu pra ver que você voltou mesmo. Agora, quando a nossa crise convulsiva ela cessou, o que a gente vai realizar com o nosso paciente agora? Vamos realizar com o paciente o que a gente chama de posição lateral de segurança. Vamos posicionar esse paciente numa forma que ele fique numa posição lateral de segurança, numa posição de conforto para esse paciente, tá? Como que a gente vai realizar isso? Ó, uma mão do paciente a gente coloca atrás da cabeça, posicionou. A gente pega a outra perna do paciente, passa por cima.
Posicionei o braço do paciente um ao lado do outro. O que eu faço? Ó, uma mão minha vem na região do ombro, a outra vem na região da cintura do meu paciente. Ou na cintura do paciente, ou na região do joelho do paciente aqui. E agora eu vou trazer esse paciente de lado para mim. Ó, 1, 2, 3, trouxe. Trago o joelho dele aqui, ó. E posiciono a cabeça dele no braço aqui. Dessa forma, o paciente tem um ângulo para descanso, ele tem um conforto melhor e, no caso, se porventura iniciar uma nova crise convulsiva, da posição que ele está aqui, eu só retorno com ele para o chão e volto a realizar o primeiro procedimento. Voltou a vida. Tudo bem. Mano, quer ver um bagulho que atrapalha muito? Pessoa que gritaria, mano. Gritaria. Nossa, Buga, porque a pessoa tá passando mal e o grito tira o foco. Você lembra quando eu ia atender alguém, eu já falava, ó, já tira todo mundo tira daqui, ó, rapa fora, isso eu não mesmo, tenho sai. paciência, não. Você sai lembra, daqui. acho que o recruta tava já nessa época no MT, de um caso de um mano que rasgou a cara do outro com a garrafa. Não, acho que não, foi o Vassoura que rasgou, acho que quem ajudou foi o Neylon. Cara, eu acho que a ocorrência mais complicada é a ocorrência com criança. Não, com criança você fica Ocorrência meio com maluco. criança, eu lembro que em 2015 para 2016 eu atendi uma ocorrência de um incêndio em residência. Nessa ocorrência de incêndio em residência tinha 2 crianças, uma de 5 anos e uma de 3 anos. A gente entrou para dentro da casa, quando a gente entrou lá a gente conseguiu encontrar a primeira criança de 5 anos, já estava boa parte do corpo queimado já estava em parada cardíaca, tentou reverter, mas ela faleceu dentro da viatura por conta da fumaça. E depois entramos de novo procurando a criança de 3 anos, encontramos ela estava embaixo da cama e ela já estava totalmente carbonizada e ela estava com os bracinhos para cima, assim como se ela estivesse tentando se proteger do fogo. Aí ali, aquele dia ali pra mim A foi mente ruim. buga, não? É, Você a fica mente- mais tipo, você fica. Você faz o trabalho. Você faz o trabalho do jeito que tem que ser feito. Mas, tipo, depois Só que depois A que cena acabou não sai da tudo, cabeça, não né? sai. Até hoje eu lembro da criancinha. Eu imagino isso. Carbonizada. porque- Carbonizada. E por negligência de família, né? Porque no dia a criança estava sob a custódia da avó. No dia a avó deixou as crianças trancadas dentro de casa e foi jogar bingo. Aí é foda. Então é assim, Tipo, só foda-se. um pouquinho de tá aí, nexo, vamos né? lá jogar bingo. Um pouquinho de nexo. É igual- Você vai deixar a criança de teve 3 um anos negócio de sozinha? Gente que postou- deixa a criança dentro do carro presa. É, então. Beleza. Um negócio que você postou também do gás, o João de O gás. botijão de gás. Botijão de gás é uma coisa tão simples de você cuidar, irmão. Botijão de gás não explode. Botijão de gás não explode. Ah, mas não explode. Só que é assim, o que acontece? O pessoal ele tem muito a comodidade de querer fazer o mais fácil. Sim. Ah, meu, por que eu vou trocar a mangueira do botijão de gás aqui, sendo que eu nunca tive problema com isso daqui? Meu irmão, tudo na vida tem validade. Validade. Se você olhou lá que a validade é 5 anos, a validade é 5 anos. Passou de Ah, 5 mas anos. nossa, ela tá novinha ainda. Você olhando, parece que ela tá novinha, mas ela pode não estar. É isso mesmo. Então, são coisas básicas que a gente orienta. Por exemplo, lá no botijão de gás, nunca passar a mangueira do botijão de gás por trás do forno. Por Sim, que isso não acontece passar por muito. trás do forno? E acontece muito. Por quê? Ah, mas tá do lado de fora do forno. Tá, mas você vai num domingo lá, você vai fazer um frango, vai esquentar o Lá forno. vai. Aquela mangueira vai esquentar junto. Depois ela vai esfriar. Depois, se no outro dia você vai fazer um bolo, aquela mangueira vai esquentar de novo. Ela vai dilatar e depois ela vai se Comprimir. Isso ela retrair. vai. E aí o que acontece? Com o tempo vai aparecendo rachadura nela, vai aparecendo fissura nela, e aí com o tempo você vai ter um vazamento de gás que Vazamento você de nem gás. imagina. Nem imagina. O que a gente recomenda? Sempre, chegou em casa, sentiu qualquer tipo de cheiro de gás, já vai ali, já tira sapato, deixa celular do lado de fora, não entra com nada do tipo, nem liga e nem desliga a luz. Ah, mas minha luz tá acesa, então deixa ela acesa. Deixa ela acesa. Deixa ela acesa, entrou dentro da residência lá e você vai, abre portas e janelas, deixa ventilar o ambiente, pega o botijão de gás, verifica qual que é o problema dele e, de preferência, coloca o botijão de gás pro lado de fora da casa. Então, tô passando aqui para agradecer a sua atenção. Ficaria muito grato se o seu feedback fosse que a nossa aula trouxe bastante conhecimento para você. Creio que isso tenha sido muito importante para nós aqui, que não sabia de nada, foi muito importante. E agradecer você também.
Tamo junto, Gui. Isso é o mais importante de todas as entrevistas. Sinto que essa é a mais importante porque ela ajuda em todos os quesitos, em todos os momentos. É muito bom a gente saber os primeiros socorros. Tem uma coisa pra falar, irmão? Novamente agradecer o convite de todos vocês, tá? A dedicação do Gui também aqui em todo o procedimento que foi realizado. Virei vítima. Né? Até virou vítima, né? Agradecer a todo mundo aí que curtir e compartilhar, tá? Seguir os nossos amigos aqui. Então, e cada um de vocês que puderem, que conseguirem aprender o que foi passado hoje aqui, passa pro seu irmão, passa pro seu pai, pra sua mãe, pro seu vizinho, porque quanto mais pessoas a gente tiver instruídas nessa forma, menos mortes a gente vai ter por conta de demora no atendimento, tá? Então, Gui, obrigado a todos vocês, obrigado Joe também, sempre com a gente, e o que precisar da gente aí, conta com a gente sempre. Certo, muito obrigado. Então, assim, tudo sobre ele vai estar aqui, tudo sobre Águia Dourada vai estar aqui também. Só tudo colocar lá no Instagram, @grupo.aguiadourada, já vai ter a nossa página lá, vocês vão ver outros treinamentos que a gente dá, todos os serviços que a gente realiza lá, e qualquer dúvida pode mandar mensagem lá também. Certo, então tudo sobre Alisson e tudo sobre Águia Dourada vai estar aqui na descrição. Você que tem dúvida, você que precisa também de uma aula como essa, é só você clicar aqui, já vai direto para os perfis. Alisson tá à total disposição para atender você e dar uma aula dessa especialmente para você aí também que tem interesse, certo? Muito obrigado, não esquece de deixar o like. Obrigado, valeu.